Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O vídeo de hoje, dia 1º de junho de 2020, tem um formato um pouquinho diferente por conta do enorme número de temas relevantes que ocorreram no país e no mundo na semana passada. Juntos, esses assuntos e esses fatos poderiam certamente ser utilizados para editar toda uma revista. A semana foi muito angustiante e repleta de notícias ruins, mas eu gostaria de começar com uma notícia boa, aquela associada ao fato de que o respirador artificial desenvolvido por pesquisadores e professores da USP foi aprovado em todos os testes clínicos necessários e liberado para produção comercial. Essa notícia é particularmente relevante porque o projeto do respirador foi disponibilizado publicamente para a produção em massa desses equipamentos, estratégia que vem sendo muito usada por instituições públicas e algumas empresas em todo o mundo para popularizar e massificar a produção de artefatos tecnológicos. É importante deixar registrado que outras importantes iniciativas vêm sendo executadas nessa área na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade Federal de Santa Catarina e mostram claramente que a comunidade científica e de pesquisa do país tem plenas condições de prover soluções para os complexos desafios que o momento impõe. Infelizmente, ao fechar da semana, nós ficamos sabendo que há cerca de 500 mil infectados pela Covid no Brasil e nos aproximamos rapidamente dos 30 mil mortos, o que, de uma certa maneira, ilustra o equívoco de algumas decisões que foram tomadas por gestores públicos no país, em particular pelo governo federal, e também mostram a urgência do desenvolvimento de soluções tecnológicas que procurem mitigar os efeitos nefastos da crise da pandemia no Brasil. Na área de ciência e tecnologia, duas notícias são particularmente importantes ao longo da semana. Primeiramente, a notícia que dá conta de que um convênio foi assinado entre a Cisco, multinacional americana que atua na área digital e de telecomunicações, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para muitas ações na área digital. O tema é particularmente relevante porque envolve ações da Rede Nacional de Pesquisa e, por isso mesmo, vem preocupando muito a comunidade acadêmica. Se você não conhece a Rede Nacional de Pesquisa, saiba que ela é uma rede que conecta todas as instituições de pesquisa do país e foi criada por iniciativa múltipla de vários atores que atuam na academia e na comunidade científica brasileira. A Rede Nacional de Pesquisa abriga diferentes plataformas, diferentes equipamentos, diferentes serviços que são providos por diferentes fornecedores de tecnologia e, portanto, não cabe qualquer ação que ajude uma única empresa a monopolizar as atividades dessa rede. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem que, com urgência, dar publicidade a esse convênio assinado com a Cisco, para que a comunidade acadêmica e científica possam avaliar a relevância e o espectro de atividades que estão previstas lá. Na semana passada, também foi divulgado pela Presidência da República o envio do projeto de lei do Futurice ao Congresso Nacional. Para você que não está acompanhando o tema, o Futurice foi muito discutido no ano passado e também início desse ano, por ser um projeto que planeja e propõe terceirizar várias ações de gestão das atividades acadêmicas, de pesquisa e de tecnologia das universidades, tendo sido, por isso, rejeitado pela maior parte das instituições públicas brasileiras. Por isso, embora seja verdade que o texto enviado ao Congresso ainda não é conhecido,
A comunidade tem que estar atenta para ter acesso ao documento encaminhado ao Congresso Nacional e começar imediatamente a avaliar as consequências da tramitação desse projeto no Congresso brasileiro. Bom, mas a semana passada, quando for estudada por nossos netos daqui a algumas décadas, na verdade, será caracterizada pelo recrudescimento da violência e da intolerância, em particular a intolerância racial. A semana foi marcada pelo assassinato brutal do negro americano George Floyd por um policial branco e resultou na formação de manifestações em todo o mundo contra o racismo. Importante dizer, não se trata de um evento localizado nos Estados Unidos. Aqui mesmo no Brasil, há pouco mais de 10 dias, um jovem adolescente, o João Pedro, foi brutalmente assassinado pela polícia quando estava em casa e seu corpo foi mantido escondido da família até a comunicação final da morte do adolescente, esperando punição exemplar de todos os envolvidos nesse fato, como no caso do assassinato do negro americano. Ainda na semana passada, testemunhamos as ofensas que foram dirigidas à estudante negra Fatou Ndiaye em um colégio de Bacanas do Rio de Janeiro, o Colégio Franco-Brasileiro, por um grupo de adolescentes, o que dá uma medida da qualidade da educação e da intolerância que vem sendo criada entre os jovens brasileiros. E, não, de maneira não suficiente, a médica Thelma, que participou do BBB e ganhou a última edição do BBB, foi também estupidamente agredida em rede nacional durante uma live conduzida no Instagram. Todos esses eventos mostram o crescimento da intolerância no Brasil, o que é, de fato, intolerável e provocou a criação e a circulação de um manifesto chamado Basta, assinado por advogados e profissionais do direito que atuam no Brasil e que dizem que é necessário que a atitude de tolerância em relação aos intolerantes seja terminada e que eles sejam exemplarmente punidos. E para mostrar isso de maneira exemplar, um bando de idiotas se dirige ao Supremo Tribunal Federal para usar símbolos do nazismo e da Ku Klux Klan, instituição racista americana, para pedir o fechamento do Congresso Nacional. Como nós vemos, a semana passada foi angustiante e já é hora de todos os indivíduos e todas as instituições se posicionarem claramente a favor do Estado de Direito e da democracia e se mostrarem intolerantes com esses seres que pregam a intolerância no país e no mundo. Infelizmente, os momentos são difíceis e a gente agradece os professores e pesquisadores da USP por um facho de luz no meio de tanta escuridão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.